Eu quero chamar a sua atenção nesta manhã para nós pensarmos um pouco nessa proposta feita por vocês para esta conferência, em especial nesta manhã, reacendendo a chama pentecostal. Quando nós falamos dessa ideia pentecostal, pentecostalismo, hoje esse é um termo que se divide, ele está dividido nesse pentecostalismo, eu não sei se a palavra vai ser muito coloquial, mas esse pentecostalismo exacerbado, divorciado da Bíblia Sagrada, e o pentecostalismo clássico, que é o que nós cremos, né? Eu estava observando um detalhe aqui, na medida que as pessoas que vêm aqui cantar, sem precisar forçar a barra, sem precisar inventar coisa, sem precisar fazer pirueta ou pirotecnia, automaticamente ou naturalmente, pregar em igrejas tradicionais, por exemplo, batista tradicional, presbiteriana tradicional, que não convida pregadores, mas como eles sabem da minha postura e do meu compromisso, que eu não vou chegar na casa de ninguém mudando os móveis da casa de ninguém. Não gostei desse sofá, não gostei dessa cadeira. Imagine você convidar uma pessoa para ir na sua casa, você vai servir um chá, um café para a pessoa, ela entra na sua casa e diz assim: não gostei desse quadro não, vamos tirar ele daqui. Não gostei desse sofá não, ele é feio. Como é que você vai fazer? Essa pessoa nunca mais vai na sua casa. Você não convida ninguém para a sua casa para mudar seus móveis. Quem muda alguma coisa na sua casa é você, e ponto final. Então, já aconteceu de eu pregar nesses ambientes, mas sabe o que é que eu descobri? Eu descobri, no final, alguns vieram falar comigo: pastor, eu sou daqui, tradicional, mas de vez em quando eu vou nas Assembleias de Deus, porque eu gosto daquele fogo que tem lá no meio de vocês lá, eu gosto daquela chama lá. Então, no final das contas, irmãos, no frigir dos ovos lá, eles vêm, eles gostam. Por quê? Porque isso é algo contagiante, glorioso. Repetindo, quando não é desordem, quando não é bagunça, é disso que nós precisamos. O que? Essa chama pentecostal não pode ser apagada jamais. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui? Nós lemos nesta manhã os 2 versos que vocês escolheram para o tema, e depois nós fizemos aí um link com Atos capítulo 2, que nós chamamos de o dia de Pentecostes. Ambos os textos aqui têm uma sinergia, têm uma sintonia, tem coisas em comum, porque o Antigo Testamento, ou Levítico 6 e 12, fala de culto. O Novo Testamento, Atos capítulo 2, é um culto. Você vai ver lá em Levíticos 6, 12 e 13, um fogo que se acende no altar. Em Atos capítulo 2, você vai ver línguas repartidas como que de fogo. Em Levíticos capítulo 6, verso 12 e 13, você vai ver um holocausto sendo oferecido, ou seja, uma adoração. Lá no Novo Testamento, em Atos 2, você vai ver uma doxologia, que é a mesma palavra usada para culto, adoração. Então, esses textos aqui, eles coadunam em alguns sentidos, eles são parecidos de alguma forma, ou seja, o que nós vemos aqui é uma festa, e festa nada mais é do que Pentecostes. A palavra Pentecostes, ela vem de festa, ela estava entre as 3 principais festas anuais celebrada pelos judeus. Quando você chega em Atos capítulo 2, a epígrafe do texto é o dia de Pentecostes. Mas pastor Adriano, descreva para nós como que foi mais ou menos esse dia de Pentecostes, para vocês entenderem melhor. Eles estavam, sabe aonde? Eles estavam num cenáculo. O que era um cenáculo, pastor? A palavra cenáculo a palavra cenáculo na nossa entonação vem de cenaculum, no chamado grego, que quer dizer quarto superior. O que era o quarto superior? Era um lugar reservado para refeições e reuniões.
Quando uma família, uma comunidade ou alguém queria fazer uma tomada de decisão ou trazer à tona algumas tratativas, geralmente eles iam para o cenáculo e se reuniam lá no cenáculo. Então, o cenáculo aqui é o quarto superior, onde lá em Jerusalém eles se reúnem. Quem? A Bíblia diz que os discípulos e os apóstolos, cerca de 120 pessoas, se reúnem lá e ficam todos lá esperando. Esperando o que, pastor? Esperando o cumprimento de uma promessa, esperando que se realizasse ali algo que Deus havia prometido que iria acontecer. Um detalhe interessante: no Antigo Testamento, essa chama que nós recebemos e que nós prezamos e que nós zelamos, essa chama no Antigo Testamento, ela vinha de forma específica sobre a vida de uma pessoa. Quando Deus queria livrar a sua nação, Deus levantava um juiz, Deus levantava um libertador, a chama vinha sobre a vida dele, ele cumpria o ofício para o qual Deus havia lhe designado, e depois a chama voltava. Vocês estão entendendo o que é que eu estou falando? Mas a promessa de Deus foi o quê? Se você ler Joel capítulo 2 e verso 28, o que é que está escrito lá? E acontecerá depois, e acontecerá depois. Depois de quê? Depois dele, do Deus se tornar homem, depois dele viver, depois dele sofrer, depois dele morrer, depois dele ressuscitar. E acontecerá depois que, olha a expressão que aparece aqui: derramarei. Não seria mais no conta-gotas, não seria mais especificamente sobre uma pessoa, não seria mais para um só. Ele disse agora: derramarei. Louvado seja o nome do Senhor. E a expressão derramar aqui é entornar para ficar de vez. Louvado seja o nome do Senhor. Ele agora não desce e volta, ele agora desce e fica. Louvado seja o nome do Senhor. Ele agora apropria-se e mora, faz morada. Bendito seja o nome dele. E há de ser que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos terão visões, quando o Espírito Santo for derramado sobre a vida deles. No Antigo Testamento, quando Deus queria usar alguém, o Espírito Santo vinha, apoderava-se daquela pessoa e dava livramento. Se você ler Juízes capítulo 3 e o verso 12, se não me foge da memória, o Espírito veio sobre Otoniel. Juízes capítulo 6 e verso 34, o Espírito veio sobre Gideão. Juízes capítulo 11, verso 29, o Espírito veio sobre Jefité. Juízes capítulo 13, verso 25, o Espírito veio sobre Sansão. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 13, o Espírito veio sobre Davi, aleluia. Então o Espírito vinha sobre pessoas específicas, apoderava-se deles, e depois que a obra era realizada, o Espírito voltava. Aí quando você pega Isaías, parece-me que é 43 e verso 4, ele diz assim: e há de ser que derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca, e o meu espírito sobre a tua posteridade. Enquanto Jesus estava com os discípulos, em Lucas capítulo 24 verso 49, Jesus disse assim: e há de ser que enviarei sobre vocês a promessa do meu Pai, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de
poder. Em Atos capítulo 1, acontecem duas coisas interessantes. No verso 8, Jesus reforça a promessa antes do verso 11. Porque o que é que acontece no verso 11? No verso 11, ele sobe, ele é assunto aos céus. Varões galileus, este que vocês estão vendo subir, da forma como ele subiu, ele descerá. Mas antes do verso 11, tem o verso 8. E no verso 8, Jesus diz assim: e recebereis poder, e recebereis poder ao descer sobre vós. A palavra poder aqui, ela vem do grego dunamis, ou dunamis, dependendo da variação. Dunamis é uma palavra que deu origem ao que nós conhecemos como dinamite. Dinamite é algo que tem poder para explodir, derribar. Eu me lembro, quando eu comecei meu ministério, pastor Valdez, eu ia muito a São Paulo, e eu me lembro que algumas vezes, algumas pessoas marcaram de encontrar comigo em uma parada de ônibus que tinha lá. Na época não tinha WhatsApp, não tinha GPS, não tinha localização, era muito mais complicado. Eu não sei como era que a gente vivia naquele tempo sem essas coisas, né? Mas eu me lembro que eles marcavam para encontrar com a gente numa parada de ônibus que tinha na frente do Carandiru. O Carandiru foi o maior complexo penitenciário do Brasil, com capacidade para 10 mil pessoas, chegando a uma lotação que superava 20 mil pessoas, ou mais. Eu me lembro que eu ficava numa parada ali, e aqueles muros altos, eu ficava olhando para aquilo ali, e via um negócio, meu Deus, como é que pode um negócio desse? Quantas mil pessoas não estão presas aí? O tempo passou, eu fui embora para Brasília, estava morando em Brasília. Na verdade eu já saí do Rio Grande do Norte, direto para Brasília. E eu me lembro que foi noticiado através da grande mídia que o Carandiru seria implodido. Na época, o governador de São Paulo é o atual vice-presidente hoje. E eu me lembro que foi estabelecido um projeto de engenharia para a implosão do Carandiru. Você sabe que há uma diferença de implosão para explosão. Explosão é de fora para o centro, implosão é do centro para fora. E naquele dia, o detonador ficou nas mãos do governador da época, que é o atual vice-presidente. E eu me lembro que fizeram uma contagem de 10 até 0, e eu vi quando ele detonou lá, acionou o detonador, parece-me que cerca de 16 a 20 segundos, aquele complexo chamado Carandiru virou um amontoado de escombros envolto por poeira densa. Quando eu vi aquilo ali, na hora eu me lembrei de Atos capítulo 1 e verso 8. O que é que tem a ver, pastor? Quando Jesus disse, e recebereis poder, Jesus estava dizendo, sabe o que? Vocês serão em minhas mãos, aleluia, dinamites poderosas, com capacidade de provocar uma implosão ou uma explosão no reino das trevas. Sabe o que é que eu vi aqui? Eu vi ele dizendo, sabe o que? Toda a estrutura do inferno que porventura levantar-se contra a minha igreja ruirá. Louvado seja o nome do Senhor. Não prevalecerá. Aí eu me lembro do que está em Mateus 16 e 18, quando Jesus teve um diálogo com Pedro. E no diálogo que Jesus teve com Pedro foi: tu és Pedro, mas sobre esta pedra, Pedro Petrus, Cristo Petra, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as
portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que é que Jesus está dizendo? A igreja será edificada, ela tem um edificador, a igreja tem um fundamento sobre esta rocha, a igreja tem um dono, ela é minha. A igreja tem inimigos, as portas do inferno, mas a igreja está debaixo de uma garantia: eles não prevalecerão contra ela. Aleluia. Então Jesus está dizendo aqui: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo da promessa. Aleluia. Vocês se lembram quando ele falou lá em João capítulo 14, verso 26? Parece que é o 26. Eu memorizei tanto texto da Bíblia, irmão, que com o passar do tempo tem coisas que você não tem como, né? Afinal de contas, eu já estou com 30 anos de crente. E com o passar do tempo a memória já não é mais a mesma. Mas parece que é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas o Consolador que o Pai enviará em meu nome. A palavra Consolador aí, ela vem de Paracletos. Paracletos é uma palavra usada no grego para traduzir advogado, aquele que está do lado para assistir, aquele que está com você. Então a palavra de Jesus aqui é: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo da promessa, e esse estará convosco, que vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então a promessa foi feita, a promessa foi renovada. Agora em Atos 2, eles estão no cenáculo esperando o cumprimento da promessa. Eles estão aguardando que a promessa se cumpra. Aí eu pergunto a você: promessa de Deus falha? Meu Deus do céu. Vou perguntar de novo: promessa de Deus falha? Promessas de Deus estão no grau de infalibilidade. Elas são infalíveis. Deixa eu melhorar a palavra. Promessa de Deus não mofa, promessa de Deus não enferruja, promessa de Deus o rato não rói. Se ele prometeu, fique tranquilo, nenhuma cairá. Números 23 e 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falando Deus não acontecerá, e prometendo Deus não se cumprirá. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8 e verso 56. Bendito seja o Deus que deu repouso ao seu povo Israel, porque toda boa palavra que ele falou à sua casa, nenhuma caiu por terra, e toda promessa que ele fez, ele a cumpriu. Salmo 119, versículo 162. Alegro-me mais das tuas promessas do que quem achou grandes tesouros. Lucas 1 e 37. Porque para Deus nada é impossível, mediante todas as suas promessas. Romanos capítulo 4 e verso 20. Abraão não duvidou por incredulidade da promessa, antes fortificou-se dando glória a Deus. Verso 21. Porque estava plenamente convicto de que aquele que fez a promessa é poderoso para cumprir. Hebreus 10 e 36. Mas vós tendes necessidade de perseverança, porque havendo feito a vontade de Deus, alcançareis a promessa. Hebreus 10 e 23. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, porque o que fez a promessa, ele é fiel e não falhará. Deixa eu ver quem tem uma promessa. Fica tranquilo, ele cumprirá o que ele prometeu. Os discípulos estão no cenáculo esperando o cumprimento da promessa. Observem que Atos capítulo 2 começa dizendo assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Aparece uma outra palavra aqui,
que aqui eu começo a aplicar. Pastor Adriano, o que é que eu devo fazer para que a chama pentecostal continue acesa e não seja apagada? Primeiro, você precisa crer na promessa, aceitar a promessa, ficar debaixo da promessa. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: a igreja não vive de história, a igreja vive de promessa. Você não está debaixo de uma história de homem, você está debaixo da promessa que ele fez. Agora olha o que é que aparece em segundo lugar. Estavam todos, não todos, estavam todos reunidos no mesmo lugar, porque todos é o óbvio, todas é redundância, todos é idiotice. Então estavam todos reunidos no mesmo lugar. Se o ambiente do cenáculo, onde a chama vai ser acesa, é um ambiente em que se crê e se espera a promessa, o ambiente do cenáculo é um ambiente de comunhão, de unidade. A Bíblia diz assim: estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aleluia, aleluia. Nós queremos muita coisa da parte de Deus, nós buscamos muitas coisas da parte de Deus, mas às vezes nós destoamos em alguns detalhes, como por exemplo, não existe avivamento onde não existe comunhão, onde não existe unidade, onde não existe koinonia. Koinonia é uma palavrinha que aparece muito no Novo Testamento, no grego, chamado grego koiné. E koinonia, alguém traduz como comunhão, mas na verdade, Paulo, koinonia é integralização. A ideia de koinonia é essa aqui, ó, integrado. Como assim? Ombro a ombro. Traduzindo, conta comigo, nós somos um, não existe divisão entre nós, não existe partidarismo entre nós, não existe incoerência entre nós. Nós somos diferentes no aspecto físico, mas nós somos um só no aspecto espiritual. O Espírito é o mesmo, Deus é o mesmo, Cristo é o mesmo, o céu é o mesmo, a graça é a mesma, a proposta é a mesma, a presença é a mesma, a comunhão é a mesma. A unidade tem que ser uma só. Às vezes a gente fica querendo que Deus faça, que Deus opere, mas a gente está igual, disse Neemias, nós estamos separados um dos outros em cima do muro. Se eu falo de comunhão, se eu falo de integração, se eu falo de unidade, eu estou falando de chorar com quem chora e alegrar-se com quem está alegre. Eu estou falando de sentimentos compartilhados. Eu estou falando de partilha de vida. É eu olhar para o meu irmão e perceber que tem algo nele que não está bem, e eu não fazer disso, digamos assim, um nada, ou fazer vista grossa. É eu olhar para o meu irmão, perceber que ele não está legal, e eu ombrear-me com ele e dizer: o que é que está passando com você? Você precisa da minha ajuda? Eu estou aqui para o que der e vier. Tem um texto na Bíblia Sagrada que eu gosto muito dele, Provérbios capítulo 30. Do verso, vou pedir para ele soltar, ele é bom de colocar aí, né? Eu vou citar uns 30 aqui em um minuto para ver se ele me acompanha. Aí eu digo que ele é bom mesmo, eu não vou fazer isso não, fica tranquila. Estou aqui para isso não. Mas coloca para mim Provérbios capítulo 30, parece que a partir do verso 23, deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos lá? É Provérbios 30 ou 31, meu Deus. 23, vê o 28. Eu acho que é o 31, é o 31. Está vendo aí, ó? Tem 31 em Provérbio, não tem?
Tem 31 capítulos. Eu não estou doido? Provérbios 31 e verso 23. É isso mesmo? Cadê? Está aparecendo um negócio do marido ali. Ali é o 31, 23. Não, deixa eu procurar na minha Bíblia aqui. Eu vou achar. Já preguei tanto sobre isso. Provérbios de Salomão. Deixa eu ver aqui. É 30 e 24, gente. 30 e 24. Coloca aí. Aí. Há 4 coisas muito pequenas na terra que, porém, são mais sábias do que os sábios. Ele vai falar sobre 4 insetos aí. Provérbios capítulo 30 é do rei Agu. Há uma discussão se é Salomão, se é Agu. Uns dizem que Agu era um rei, outros dizem que era um sábio. Que era sábio é indiscutível. E Agu tem um aspecto diferente na sua sabedoria, que ele começa a olhar para a fauna e para a flora e começa a extrair da fauna e da flora ensinamentos extraordinários. Observe que ele fala sobre 4 tipos de animais aí. Ele fala sobre a formiga, ele fala sobre o coelho ou o arganaz, ele fala sobre o gafanhoto e ele fala sobre a lagartixa, dependendo da tradução, Eduardo, aranha. Mas vamos lá, eu quero falar sobre o gafanhoto. Por quê? Ele está dando um exemplo aí de 4 tipos de pessoas. Ele diz assim, ó, o gafanhoto não tem rei, contudo todos eles andam em bandos. Há uma versão que diz assim: os gafanhotos não possuem líderes, contudo eles são coerentes e coesos, eles estão unidos, eles estão entre eles em coesão. Um negócio interessante sobre o gafanhoto é que uma multidão de gafanhotos, quando eles estão juntos, eles chegam a tapar o sol, ou seja, provocando uma escuridão na terra, de tanto que eles são unidos. Eles conseguem voar cerca de 200 quilômetros por dia, dependendo do vento que for favorável a eles. Quando os gafanhotos estão atravessando o oceano, por exemplo, em uma viagem muito alongada, eles vão se cansar. Mas sabe o que é que eles fazem quando eles começam a se cansar? Os que vão na frente começam a pousar sobre as águas, e os que vêm atrás começam a pousar nas suas costas. A maioria daqueles que pousam primeiro, eles irão morrer, eles irão dar a vida por aqueles que estão pousando sobre as suas costas, mas que darão continuidade à sua prole. Onde é que eu quero entrar aqui? Gafanhoto não tem rei, mas anda em bando. Gafanhoto não tem rei, mas anda unido. Gafanhoto não tem rei, mas um dá a vida pelo outro. Nós temos rei, nós temos Senhor, nós temos Deus, nós temos guia, nós temos líder, e de vez em quando nós ficamos procurando picuinhas, defeitos, apontando e separados um dos outros, e queremos avivamento. Nós vamos continuar gritando, pulando e sapateando, e avivamento não vai descer enquanto não houver coesão entre irmãos, um amando o outro e dizendo: conta comigo que eu estou com você. Se você olhar sobre os avivamentos do Antigo Testamento, um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento aconteceu em Neemias capítulo 8. E sabe qual é o palco para aquele avivamento? Todos estavam na praça, unidos. Ficaram 12 horas em pé, ouvindo a palavra que estava sendo lida, traduzida e explicada. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu falo de avivamento, eu não estou falando de movimento. A palavra avivamento vem do latim revivare.
cuja tradução é trazer de volta o brilho que se perdeu, reacender a chama que está ficando opaca, ou que está perdendo o brilho. Deus te trouxe nesta conferência, em especial nesta manhã, para dizer a você: a chama vai reacender? Vai. Ele quer reacender a chama? Quer. Ele vai lutar contra os inimigos? Vai. Mas depende de mim e de você. Se houver comunhão, se estivermos ombreados, nós temos um ambiente propício. Qual que é o maior texto áureo da Bíblia, ou o texto áureo da Bíblia sobre comunhão? Salmo 133. Tem um detalhe do Salmo 133, que o problema nosso é que a gente passa pela Bíblia de avião. Aí a gente vê as coisinhas, ó, não dá nem para discernir o que é. Outros passam de carro, outros de moto, de bicicleta, outros passam correndo. Passa pela Bíblia devagarinho. Entra na casa de Abraão, toma um café com ele, aprenda sobre fé. Vai na casa de Isaac, aprenda sobre perseverança, paciência. Quer entrar na casa de Jacó? Entra, mas cuidado, não copie as coisas dele não, mas aprenda com os erros dele. Então a Bíblia é para isso. Quando você lê o Salmo 133, ele começa dizendo o que é o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Aí ele vai assemelhar a comunhão. É como, linguagem de símile, é como o quê? O óleo, observe que está definido aqui, não é um óleo, é o óleo, aquele óleo que foi criado lá no Antigo Testamento para ungir, para descer, o óleo precioso. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, autoridade, sobre a barba, maturidade, sobre a orla de Arão, peitoral, onde estavam as 12 pedras representando as 12 tribos. É como o óleo que desce sobre a cabeça, a barba e sobre a orla de Arão. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Agora, o ponto está aqui. Aparece uma expressão ali, ó. Vamos lá? É como o orvalho do Hermon que desce sobre o monte de Sião. Ponto. Ali. Tem uma versão que diz assim, essa aqui só mudou um pouquinho a tradução, mas dá no mesmo sentido. A outra versão diz assim: ali o Senhor ordena, daí é ligeirinho ele, viu? Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ali aonde? Alguém pegou aí? Ali onde há o quê? União, ali onde tem comunhão, a bênção vai ser ordenada, a chama vai ser acesa, louvado seja o nome do Senhor. Onde tem comunhão, onde tem unidade, onde todos nós estamos coesos. Ei, eu posso até ser diferente de você, mas o propósito é um só. Eu posso até ter aspectos físicos diferentes de você, mas a ideia de reino, o propósito do reino é um só, é o mesmo Espírito. Olha o que é que diz o texto. Estavam todos reunidos, já estou terminando. O Senhor me deu até 11h20, não foi, pastor? Não diga isso não, pastor, se isso é tudo bem, esse povo vai ficar... Vou terminar agora. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. O ambiente do cenáculo é um ambiente de promessa que se cumpre, é um ambiente de comunhão, é um ambiente de imprevisibilidade. A Bíblia diz de repente, fala comigo, de repente, de repente, de repente. Eles estavam talvez esperando, mas não esperava que fosse de repente. A Bíblia diz que foi de repente. É um ambiente de verticalidade. Não veio dos lados, não veio de baixo, não veio das laterais, veio de
cima. Louvado seja o nome do Senhor. A experiência era sobrenatural. O que Deus mandou para eles não era coisa humana, não veio de baixo, não foi criado num laboratório, forjado num laboratório. A chama pentecostal não é coisa de homem, não é lavagem cerebral, não é entendimento humano. A chama pentecostal veio de cima. Eu preguei ontem aqui que foi Deus quem acendeu, foi Deus quem acendeu. O que você está vivendo e vai viver não foi criado por pregadores ou teólogos, não nasceu numa faculdade de teologia, veio de cima. Eu me lembro do que Tiago disse no capítulo 1 e verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo das alturas, do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação, nem dúvida, nem sombra de variação. Veio de cima. Eles estão no cenáculo, que era o quarto superior, mas o que eles recebem vem de cima. Eu tenho uma notícia para você: a sua experiência será com algo de cima. Você será cheio de algo de cima. Você viverá algo de cima. Receberá algo de cima. Eu vou além. A tua família, o teu ministério foi chamado por Deus para receber algo de cima. De repente veio do céu um som, como que de um vento veemente e impetuoso. Sabe o que é que eu acho interessante? É que o avivamento aqui tem voz. Aleluia. Um som como de um vento veemente e impetuoso. O avivamento tem voz, é como que de um som veemente e impetuoso. Agora olha a outra palavra que aparece aqui. O avivamento traz plenitude. Olha o que é que ele diz: encheu toda a casa. Isso é plenitude. Encheu toda a casa. Não veio para trazer 70%, 80%, 90%. Não é uma porcentagem. Deus não é Deus de porcentagenzinha. Deus é Deus de plenitude. Você lembra do segundo livro dos Reis, capítulo 4, do verso 1 até o 7, quando a mulher começou a derramar o azeite dela nos vasos? A Bíblia diz que os vasos foram cheios. Lembra do Salmo 23, verso 5? Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice ficará pela metade. Não, e o meu cálice transbordará. Lembra-se de Lucas 6:38? Dá, e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. A Bíblia diz: o ambiente foi, a casa foi cheia. A Bíblia diz assim: e todos foram, enche esses não, desce sobre esses, mas esses aqui não, que eu não gostei deles não. A Bíblia diz que todos foram cheios. Todos foram cheios. O ambiente da glória de Deus não é faccioso. O ambiente onde a glória de Deus está não é de divisão. Deus não é um Deus separatista de forma alguma. Nesse sentido aqui não. Para esses sim, para esses não. Não, eu quero que a experiência seja para todos. Eu quero que todos sejam cheios, e eu quero que todos comecem a falar. Agora olha isso aqui, a Bíblia diz assim: e todos começaram a falar. A Bíblia não diz aqui que o Espírito Santo desceu, encheu a vida deles, porque tem crente que nunca falou em línguas estranhas, não é batizado com o Espírito Santo, mas tem desejo, mas ele entende que o Espírito Santo vai pegar ele assim, ó, o maxilar superior e o inferior, e vai dizer: você vai falar, infeliz. E não, o Espírito Santo vai fazer isso. Ele vai encher você, e quem começa a falar é você. A experiência é para, olha o que a Bíblia diz: e todos começaram a falar. Lembra do Salmo 81 e verso 10? Eu sou o Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Ele enche para você transbordar. Agora tem um detalhe aqui. E todos começaram a falar,
conforme, fala comigo, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Sabe o que é que eu aprendo? O ambiente do cenáculo, onde a chama é acesa, é um ambiente ordeiro, tem ordem, aleluia, não é bagunçado, é conforme o Espírito Santo lhes concedia. Tipo assim, eu estou te dando essa medida, não vá além dessa medida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou te dando essa porção, não vá além dessa porção. Porque nós temos um problema muito grande. Deus nos dá uma grama, a gente quer usar 100. Deus nos dá uma palavra, a gente quer escrever um livro. Deus nos dá uma direção, a gente quer abraçar o mundo inteiro. Vai na medida que Ele propôs para você, nem mais nem menos. Quando você vê alguém muito exagerado, é porque Deus deu uma medida, mas Ele quer mostrar algo. Vai na medida que Deus te deu. Era conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Quando aquilo aconteceu, começa a chamar a atenção de quem está do lado de fora. Eu tenho uma notícia para dar a você. O espiritual, o sobrenatural vai impressionar quem está fora, e a visão e entendimento que eles terão não é a mesma que você está recebendo, porque ninguém tem a dimensão do que você está vivendo. A dimensão do que você está vivendo é espiritual, é sobrenatural, é para você. O homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito. Eles pensaram, sabe o que? Estão embriagados, estão bêbados, estão dados ao mosto. Ei, eles podem até se escandalizar, mas a presença do Espírito Santo e a chama pentecostal jamais vai escandalizar ninguém. O que escandaliza é pecado, o que escandaliza é mau testemunho. Poder de Deus não escandaliza ninguém. Sabe qual foi o resultado ali? Um homem que um dia negou, praguejou e disse: eu não tenho parte com ele. Levanta-se no meio da multidão, depois da chama pentecostal. Quando ele se levanta no meio da multidão, alguém olha assim, isso aqui é um grifo meu, tá? Alguém olha assim e diz: não foi ele que negou? Foi. Não foi ele que praguejou? Foi. Não foi ele que lá perto da fogueira, quando alguém perguntou: tu és um deles? Ele disse: eu mesmo não, eu estou fora. Foi ele? Foi. O que é que ele está fazendo agora? Rapaz, eu acho que ele vai pregar, mas será que ele merece confiança? Olha para o semblante dele, a chama envolveu a vida dele. Ele não é mais o mesmo. O que antes negou, praguejou e disse: eu não, levanta-se e prega uma mensagem tão poderosa, mas tão poderosa, que quase 3.000 pessoas naquele dia vieram e disseram: eu quero essa chama também, eu quero essa chama também, eu quero essa experiência também. O ambiente do cenáculo é um ambiente de coisas sobrenaturais, que mudará a vida de pessoas, influenciando outras. Fique de pé, por favor. Eu não vou cansar vocês. Eu só vou fazer um pedido para vocês. Se não for muito difícil, só quem quer que essa chama não se apague, reacenda, continue viva sobre o altar. Só quem deseja isso, saia de onde você está e vem aqui à frente agora. Eu quero orar por você. Rápido, por favor. Rápido. Cadê o povo que canta bonito aqui? Corre para cá. Chega mais para cá, ó. Vai um pouquinho para cá. Eu sou feio, mas não dou choque não. Sou. Isso. Pode chegar pertinho aqui. Eu sou feio, mas não dou choque. Eu não vou me demorar muito aqui não, tá bom? Eu não sou daqueles que fica contando por cabeça. Aqui, mais um. Não. Já não tenho idade para certas coisas mais. Nem vivo mais disso. A minha proposta aqui
é que haja uma consciência em você de necessidade. Eu preciso, eu quero e eu vou buscar. Eu preciso, eu quero e eu vou buscar. Eu preciso, eu quero e eu vou buscar. Eu preciso, eu desejo, eu quero e eu vou buscar. Só que eu queria que você, no momento desta oração, deste louvor, não ficasse alheio. Abra sua boca e adore. O que Ele quer fazer, Ele pode fazer agora, hoje. Pastor, eu nunca falei em línguas estranhas. Nunca falei em línguas estranhas. Talvez seja você. Pastor, eu nunca falei. Pode ser hoje. Pastor, é que eu já sonhei falando em línguas estranhas. Se sonhando você falou, imagine aqui. Pastor, é que quando eu estou lá na frente orando, eu tenho medo. Eu tenho medo de ser da carne. Fique tranquilo que aqui não tem ambiente para carne. O ambiente aqui é do Espírito. Quanto a isso, fique tranquilo. Quer aceitar Jesus? Que maravilha! Eu já pensei que era uma obreira que estava sentada ali, pastor. Uma diaconisa. Um instrumento, que maravilha. Mas eu estava vendo ela muito prestando atenção, muito entregue. Deus faz essas coisas. Isso é avivamento. Isso aqui é a chama acesa. Vamos estender as mãos sobre a vida dela. Abraça ela aí mesmo, Pai. Eu oro por esta vida preciosa, Senhor. Que nesta manhã é fruto do maior milagre que acontece aqui nesta manhã. Uma vida que se rende na Tua presença. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma obra extraordinária na vida desta mulher. E eu oro por ela agora, Senhor, e peço, acende esta chama no coração dela, Senhor. Dar a ela experiências extraordinárias na Tua presença, Senhor. Faz ela transbordar com o Teu Espírito. E eu peço ao Senhor agora que toda dúvida, todo medo, toda inquietação, toda ansiedade, tudo aquilo que trazia tristeza para a alma desta mulher, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. E que a partir de hoje ela comece a viver um novo tempo e uma nova história para a vida dela. Senhor, os inimigos da alma dela não encontrarão mais guarida na alma dela. Os que queriam trazer, Senhor, sentimentos destruidores, eu repreendo agora na autoridade do Teu nome e te peço, enche a vida dela agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abra sua boca e comece a adorar. De ti, vem, ó Deus, Vem, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder. vai, abre a boca. Abre a boca e começa a adorar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, Vem, vem, ó Deus. se você nunca falou em línguas estranhas, fale agora em nome de Jesus. Seja batizado agora, em nome de Jesus. Vai, abre a boca. Então vem guiar meu coração, é o meu altar. Cante. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Que coisa linda. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória Adore a Deus. Adore a Deus. Vai, levanta a tua voz. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio.
Abre a boca. Vai. Pra sempre, amém. Vai. Então vem. Ele já está enchendo. Ele já está renovando. Seja cheio. Transborde. Deixa transbordar. Abre a boca. Deixa eu ver quem veio adorar. Abre a boca. Seja renovado. Seja renovada. Vem como labaredas de Adore a Deus. Vem como labaredas Deixa a chama arder. Sobre cada um de nós. e pousa Sobre cada um de nós. Vem como labaredas de flor. Vem como labaredas de flor e pousa sobre cada um de nós e pousa Sobre cada um de nós. Vem como labaredas de flor. Abre a boca. Como labaredas de flor. Enche Jesus. Enche Jesus. Enche Jesus. Enche Jesus. Enche Jesus. Enche Jesus. Abraça essa pessoa que está do teu lado aí e começa a orar com ela. Começa a orar com ela, vai. Abraça e começa a orar com ela. Abraça essa pessoa que está do teu lado e comece a orar com ela. Vai, 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 em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ora por ela. Glória a Deus com ela. Isso. Batiza Jesus agora. Transborda em línguas estranhas agora. Vai, 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 vai. Vai, vai, enche. Enche. Enche, Jesus, a vida do Igor agora. Faz ele transbordar na tua presença. Reveste a vida dele com a tua graça, com teu poder e com teu favor, meu Senhor. Em nome de Jesus. 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 Recebe. Recebe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estamos reunidos. A casa Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enche Jesus a vida dele. Enche Jesus a vida dele. Enche Jesus a vida dele agora. Enche agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enche Jesus a vida do Bruno. A vida da Jéssica, Senhor. Faz transbordar a vida deste casal com a tua presença. Renova, Senhor, a vida deles. Na autoridade do teu nome eu oro, Senhor. Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.